Pessoal, quero bater um papo com vocês. Ontem foi o dia da proclamação da República, um dia aí de patriotismo, né, de ufanismo, de celebração pela República Federativa do Brasil, que é a nossa república pátria aqui. E eu parei para pensar sobre a República, até fiz um post sobre a sua origem, né, origem através de Platão. Tem até um livro muito bom que eu recomendo que chama A República de Platão. E o conceito de origem é coisa pública, né? Res pública, coisa pública. E também parei para pensar sobre legados, né? Platão morreu há milhares e milhares de anos e o legado dele continua, as ideias sobreviveram com o tempo. E às vezes a gente fica pensando qual o legado que a gente vai deixar, se a gente vai deixar alguma marca nessa terra. Assim como depois na Revolução Francesa, Montesquieu deixou os três poderes e eles existem até hoje, certo? É muito interessante isso, né? Outro ponto também, e aí eu queria até recomendar para vocês um filme muito bom, né? É um filme que chama O Clube do Imperador, que fala muito sobre isso, né? No começo do filme você vai ver lá que uma frase de Heráclito de Éfeso, um filósofo pré-socrático até anterior a Platão, mais antigo ainda, que ele fala que o homem não banha duas vezes no mesmo rio, porque pela segunda vez que ele for banhar, as águas já não são as mesmas e ele também não é o mesmo homem. E também tem outras lições muito interessantes, o caráter do homem é o seu destino e tantas outras coisas. Esse final de semana, emendado com o feriado, foi um dia de muita reflexão. E eu queria compartilhar com vocês também seja uma oportunidade de reflexão para cada um, qual é o legado que nós vamos deixar. Será que o que a gente fez, o que a gente pensa vai romper os anos, romper a nossa existência material aqui nessa terra? E também comecei a lembrar sobre pessoas que eu percebi, eu vi deixarem legados. Eu lembrei hoje, na inauguração do Fórum Criminal, aquele do Jardim Goiás, tem um busto lá do Dr. Fenelon Teodoro Reis, certo? Que foi desembargador, enfim, foi presidente do Tribunal de Justiça. E o Dr. Fenelon, ele era uma pessoa de origem humilde, né? E o ensinamento que ele deixou, para mim, ele ficou, né? E talvez se eu deixar para vocês, fiquem também. O Dr. Fenelon pautou a vida dele sempre em não acreditar no que os outros falavam, simplesmente, né? Existe até um brocardo em latim que fala que palavras ditas voam, as escritas permanecem. Então, conversando até com uma pessoa que conheceu ele, né? Ele falava sempre que onde está escrito, né? As pessoas falavam, onde é que está escrito isso? E aí é o nosso exercício de cidadania. Eu, como advogado, vejo, e a gente tem a tendência de acreditar muito no que os outros falam, mas tenha sempre a ideia de ter o cuidado de checar onde está escrito, né? Porque a gente vive um contrato social e aí vai vir outro que se imortalizou, que é John Locke, né? O contrato social, o Leviatã, que criou esse conceito do contrato social. A gente vive o contrato, o Estado nos dá segurança, né? Assistência, em troca de nós termos algumas responsabilidades. Responsabilidades essas tributárias, cidadãs de todos os tipos. Mas eu vou até marcar a doutora Gláucia Teodoro Reis, talvez ela nem... Eu nunca nem falei isso para ela, mas ela é filha do Dr. Fenelon, né? E é um ensinamento que para mim passou e também passa. Os homens passam, as ideias ficam. Isso é uma coisa muito forte, né? E no filme, O Clube do Imperador, talvez você não tenha muita paciência ou tempo de ler livros assim. Mas então eu oriento que você veja o filme O Clube do Imperador. No Clube do Imperador, ao final, o primeiro momento de ensinamento do filme é resgatado no final, sobre um rei chamado Shukrut-Narun. Shukrut-Narun se auto-intitulava soberano do céu e da terra, enfim, e ficava numa placa atrás da sala de aula. Só quem era observador e lia aquela placa, parava para ler, via. Então, por exemplo, o aluno que chegou atrasado ou faltou para o dia de aula e que foi falado sobre Shukrut-Narun não saberia, né? E vocês vão ver no filme que é uma história que conta a formação de crianças muito abastadas, filhos abastados de grandes homens. E são formações em história, né? Então acho que um grande líder ele tem que sim conhecer, compreender a história e refletir sobre ela. A história ensina muita coisa, né?
coincidência ou não, a República Norte-Americana, que é a basilar, né, de 1776, a república que dominou economicamente o mundo, ainda domina de certa forma, e a Constituição é a mesma desde sempre. Primeira, a quinta emenda, acho tão bonito nos filmes norte-americanos. Me reservo na quinta emenda o direito de ficar calado. E a cultura norte-americana tem uma questão muito legal. A história republicana só teve 2 presidentes que foram pais e filhos, que foram George Bush pai e George Bush filho. E a formação do George Bush filho foi história. Então, de certa forma, ele aprendeu a história, eu acho que com a família ajudando, mas de certa forma, o que é interessante é quanto a história realmente é importante na formação de um líder e produz resultados. George Bush foi presidente dos Estados Unidos 2 vezes, né? Você vê que pode parecer que a reeleição é uma coisa natural, mas o Trump, no seu poderio todo e toda a sua arrogância, não se reelegeu. Então, o Bush foi presidente dos Estados Unidos, assim como o pai, que o fez ser formado em história. Então, eu recomendo esse filme para vocês. E finalizando, Chucrut Narum era um ensinamento que estava fora da programação didática, que apenas o aluno que realmente fazia algo além do trivial percebeu esse ensinamento, porque o concurso mais importante do filme, que vocês vão ver, era o concurso Júlio César. E o filme é muito interessante, fala a relação do Sedgwick Bell com o pai, que é bastante conturbado e tudo, e a intenção de um professor de mudar o caráter, moldar o entendimento e ajudar aquele menino. No final eu não vou te contar se ele falha ou se ele consegue fazer. Não vou dar spoiler, porque se eu der spoiler eu vou estragar o filme. Assistam, é um filme muito bom, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e precisando, estamos aí. Dr. Pedro Henrique, um abraço.